antes, poderíamos parar um pouquinho e analisar o que aconteceu no nosso país nessa madrugada que se passou. 232 pessoas morreram, vocês devem ter visto reportagem de televisão, em Mauá, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de fazer uma oração, não pelos mortos, mas pelos familiares que ficaram, pelos pais, pelos avós, pelos filhos, pelos primos, para que Deus possa consolar os corações das pessoas que estão chorando, estão muito destruídos assim, nos seus corações, pela vida dos seus filhos. Vamos fazer um livro de silêncio, vamos curvar nossa cabeça, vamos meditar o que aconteceu em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, nós estamos aqui, Senhor, para dar início à mensagem da Sua palavra. Mas, Senhor, nesta noite também lembramos o que aconteceu em nosso país, onde 232 pessoas faleceram nessa madrugada. Quando chegou a notícia para aquele pai, aquela mãe, que o seu filho faleceu. Senhor, eu posso sentir, imaginar, que quando o telefone tocou, aquela mulher atendeu o telefone e alguém disse: olha, aconteceu um acidente na boate e a sua filha morreu. O seu filho morreu. Senhor, tu como estavas presenciando o teu filho sendo esmagado na cruz, eu posso imaginar pelos olhos da fé que na hora que ele estava para entregar o seu espírito à morte, o Senhor, de uma certa forma, virou a sua face para não ver a dor da morte. Da mesma forma, essa mulher, esta mãe, este pai, quando receberam essa notícia, o desespero tomou conta no coração. Eu posso dizer que a pior dor que o homem e uma mulher pode sentir na terra é perder o seu filho. Senhor, não há dor mais forte do que um pai receber a notícia que o seu filho faleceu. Mas a tua palavra diz que o Senhor enviou o Espírito Santo para consolar os corações. Que o Espírito Santo é o consolador dos corações aflitos, oprimidos, desamparados, os corações que perderam filhos, que perderam bens materiais, que perderam saúde. O teu Espírito Santo é o nosso
nosso único remédio. E por isso, Senhor, nós oramos nesta noite pelos familiares. Que o Senhor, meu Pai, envie seu Espírito Santo. O Senhor possa encher os corações desta mãe, deste pai, deste tio, deste avô, desta avó. Encher com a plenitude do teu Espírito, com a paz que o Senhor, só o Senhor pode dar. Nós não perdemos nada aqui em Rubilândia, em Santa Fé e região, mas eles lá, meu Pai, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, perderam seus filhos. Eu te peço, Senhor Espírito Santo, console esses corações, porque a dor é muito forte. A dor é muito forte. É uma dor incalculável, que só o Senhor Deus sabe o que é isso, porque Ele conhece o homem. Amém. E graças a Deus. Amém. A Bíblia diz assim no livro de Salmos, capítulo 112, versículo 7. Não se atemorize de más notícias. O salmista, quando ele relata para que nós não nos atemorizamos de más notícias, não nos espantemos de más notícias, não nos desesperemos ao ponto da loucura, e deixa esta palavra para que possamos nos preparar, porque um dia, a qualquer momento, a qualquer hora, vai chegar também para você e para mim más notícias. Sabe, a gente ligou talvez a televisão hoje e nós vimos a imprensa notificar esse assunto. Eu estava com a televisão ligada e eu vi a televisão filmando e vários corpos no chão, assim, sabe? Mortos, as pessoas estavam mortas ali. E eu comecei a pensar como que a vida do homem não é nada relevante. Sabe, você está aí respirando esse oxigênio que Deus permite que você respire até agora, mas a qualquer momento o teu coração, o meu coração pode parar. Esses jovens nessa noite de sábado, eu acredito que tomaram o seu banho, foram na frente do seu espírito, colocaram a cabeça sobre a roupa e na euforia da festa, sabe, pentearam os seus cabelos e mulheres colocaram suas maquiagens, colocaram seus sapatos, homens também, mas não sabiam que era a última vez que eles iriam tomar o seu banho, que era a última vez que eles iam olhar para o espelho e ver sua face, que era a última vez que eles iam pentear os seus cabelos, era a última vez que eles iam passar os seus perfumes e vestir a sua roupa. Quando a gente começa a ver isso, a imaginar as tragédias que têm acontecido pelo mundo inteiro, dá aquela impressão que parece que a tragédia só acontece na casa do vizinho, que as tragédias acontecem só em outros estados do nosso país. Mas a morte, ela está pronta para ceifar a terra. E a qualquer momento, você e eu vamos ser ceifados. A Bíblia diz que foi como nos dias de Noé: comiam, bebiam, caçavam e davam-se um casamento. Na
fazer uma arca, um navio muito grande, e vai colocar todas as espécies de animais, e vai chamar as suas filhas, os seus genros, os seus filhos, e vai entrar dentro dela. E eu mandarei uma chuva sobre a terra, e vou matar todo ser vivente, porque eu me arrependi de ter feito o homem. Noé começa a fazer a arca, e começa com as primeiras madeiras, e começa a construir, e começa a projetar, a engenhar um grande navio para colocar os animais e seus filhos. E a Bíblia fala que naqueles dias, quando Noé construiu a sua arca, ele entra junto com sua família. E ele fecha a porta daquele grande navio. E naquele navio tinha toda espécie de animais, casados de cada espécie. E a Bíblia fala que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E as pessoas obediam na prática do pecado e se esqueciam das coisas de Deus. Assim é para aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Eles comem, bebem, se divertem, se prostituem, adulteram, mentem, roubam, matam, faz toda a torpeza de pecado sobre a terra, esquecendo-se do autor, consumador da vida. Sabe, a arca hoje não é diferente. A arca hoje é a palavra de Deus. Quando você ouvir alguém pregando o evangelho tanto na televisão como na igreja, dizendo para você: olha, corra enquanto é tempo, busque a palavra de Deus enquanto é tempo, porque Jesus voltará. O voltar de Jesus não é simplesmente me aparecer no céu, como diz a Bíblia, que será no abrir e piscar de olhos. Não é somente isso. O voltar de Jesus não é que ele vem logo com os seus anjos e toca a trombeta e é o arrebatamento da igreja vai acontecer. Não é só isso. O voltar de Jesus também é a morte para você. Eu posso dizer para você, pelos olhos da fé, dos 172 pessoas morreram hoje, mas eu tenho certeza que a maioria ouviram a palavra de Deus. A maioria dos jovens que estavam dançando, pulando, se drogando, bebendo, se prostituindo em algum lugar, eles já haviam passado, os seus pais, os seus avós, alguém na rua entregou para ele um panfleto que Jesus o amava. Quando ele pegou aquele panfleto, tocou e ficou fora. Isso naquele aqui, o seu povo, guardou no seu bolso para semente. E eu disse para ele essa manhã: olha, eu creio que naquela hora aquela fumaça tomou todo aquele lugar. E aquelas pessoas começaram a correr, os jovens começaram a gritar, e viram que a morte se aproximou para ceifar a vida dele. E eu tenho certeza que aquele que ouviu a palavra de Deus e não se esqueceu dela, mesmo estando no pecado, e clamou pelo sangue de Jesus, naquela hora o Espírito de Deus deu a salvação. Porque os seus separadores da Santo, eles estavam numa festa onde há drogas, bebidas, cigarro, prostituição, mentira, adultério. Mas eu vou dizer para você: o ladrão da cruz não vai na frente. O ladrão da cruz estava pregado junto com Jesus. Uma direita e uma esquerda. Um murou o bastão, desafiando, dizendo: não, se é o filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti mesmo, derrota para ele. Jesus estava parado. E o outro, com o coração, com o parceiro compadecido, sabendo de quem era, e já tinha ouvido falar de quem era esse Jesus que estava do lado dele. Ele
Mas ele nada fez. Ele reconheceu o seu erro. Que olhou para o Senhor Jesus e disse: Mestre, por detrás do rei você esquece de mim? Jesus, naquela hora, talvez o último fôlego de vida, talvez na hora, estava aí com os prédios atravessados nas suas mãos, a dor era muito grande. Talvez ele buscou a última força, a última palavra para sair dele. E olhou para aquele homem pecador. Talvez aquele homem tinha, vamos dizer assim, 20, 30 homicídios nas costas. Talvez ele tinha matado muitas e muitas e muitas pessoas. Ele era um pecador, pior do que você e eu. Mas ele reconheceu o Senhor Jesus. Jesus disse para ele: olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Se alguma deixou a palavra da morte, lá está Maria dentro daquela boate, vendo que a morte chegou, se ele entrou e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque vou perder a minha vida. A Bíblia diz que confessares com os teus lábios e crer com o coração, será salvo. Se confessar com os seus lábios e crer com o coração, você será salvo. Amém? Você acredita nisso? As pessoas vão dizer: mas eu não aceito isso. Eu não aceito que um assassino possa receber o perdão. Eu não aceito que uma ex-prostituta possa receber o perdão. Eu não aceito que um ex-homossexual possa receber o perdão e ser salvo. Eu não aceito. Ainda bem que nós não aceitamos. Porque se nós aceitássemos de verdade, nós seríamos igualar Deus. Mas nós aceitamos, porque o amor de Deus é incalculável. O amor de Deus é incalculável. Ele perdoa o assassino, ele perdoa a prostituta, ele perdoa o homossexual, a lésbica. O Senhor veio e me ofereceu a salvação para todos. Eu vim para dar vida e vida em abundância. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê pode ser a prostituta, aquele que crê pode ser o assassino, aquele que crê pode ser o homossexual, aquele que crê pode ser uma lésbica. Não importa. O importante é o amor de Deus manifestado na sua vida. Sabe, Jesus tinha 12 discípulos. Essa pessoa que mais se importou com Jesus, que mais se preocupou com Jesus, eu imagino que pode ter sido Maria Madalena, a prostituta. Ela lá no chão, ela vai, Jesus morre, ela vai ao sepulcro. Às vezes ele tinha acontecido com o corpo dele. Sabe, ela foi a primeira pessoa a ver ele após a morte. A prostituta. Às vezes as pessoas vêm na igreja e falam pela primeira vez: olha, vixe, fulano está aqui, sabe? Nossa, esse cara aqui. Irmãos, a igreja é um lugar que tem, não se fala isso com isso mesmo, as piores pessoas da terra. Sabia disso? A igreja é um lugar que tem as piores pessoas da terra. Que Jesus disse assim: olha, eu não vim para os bons, eu vim para os ruins, os maus. Eu vim salvar o que se abriu perdido. Eu vim para os doentes. Porque quem precisa de médicos, Jesus disse, são os doentes. São as prostitutas, são os homossexuais. São os assassinos. Jesus veio para aqueles que precisam da cura. Você precisou da
cura, você está. Eu precisei da cura, eu estou aqui. Não direcionou a dizer, mas eu conheço o nosso, eu conheço o passado dele. Mas Jesus conhece o meu presente. Ele sabe talvez no meu quarto, acho que é o glória ao Senhor, porque eu falo com ele, ele responde. O homem da terra nunca vai me perdoar. O homem da terra nunca vai esquecer do meu jeito de passado. O homem da terra, quando os filhos de culto aqui, ele vai lembrar e vai dizer: olha, meu irmão que eu conheci há 15 anos atrás, ele fez isso e fez aquilo. Meu irmão Alfredo fez isso e fez aquilo. Meu irmão Kleber fez isso e fez aquilo. Ele vai sempre te acusar. Mas o Senhor vai te justificar pela fé. Jesus veio para lançar perdido. Eu estava perdido. Eu estava cansado do pecado. Mas aonde abundou o pecado, superando o abraço de Deus. O Senhor chamou nós para a salvação, graças a Deus por isso. Onde estaria eu hoje se eu tivesse conhecido o Senhor Jesus? Onde você estaria? O que seria de você? Sabe, a Bíblia, Jesus faz uma palavra e diz: assim, havia um certo e o Senhor rico, e ele queria fazer uma festa. E ele convidou todos da cidade, os mais graduados, os intelectuais, as pessoas do alto nível dessa cidade. E mandou seus servos entregar os seus convites. E no fim da tarde, os seus servos chegaram de cabeça baixa, dizendo: olha, Senhor, ninguém vai vir na sua festa. Ele falou: mas por que não vai vir? A festa tem comida. Eu comprei carne, comprei pão, comprei vinho, tem do bom e do melhor. Eles vão vir por quê? Não tem vinho. Uns dizem que vão casar, outros dizem que tem que cuidar do gado, outros dizem que tem que matar a sogra. Não quero vir. Não, a sociedade não queria vir. Aquele senhor ficou muito chateado. Ele falou: vamos fazer o seguinte, vocês aí, ó, saem pela cidade, pega os paralíticos, pega os leprosos, pega os miseráveis e traz tudo para a minha festa. Porque Paulo já se podia perder. Sabe quem são os paralíticos? Sabe quem são os leprosos? Sabe quem são os miseráveis? São aqueles que o povo diz que nós não prestamos. Graças a Deus por isso, porque o Senhor Jesus nos chamou para essa missão. E nós viemos para essa festa. E essa festa é aqui. É aqui que o Senhor nos perdoa de todo o pecado. É aqui que o Senhor que amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para que toda vida que está nele, acreditar nele, vai ter a vida eterna. Esse irmão que morreu lá, essa pessoa que morreu lá, esse irmão Jesus que foi para o paraíso. Um dia, nós veremos. Você acredita nisso? Você acredita em vida pós-morte? Você acredita que você morre aqui, toma o corpo no cemitério e o teu espírito é levado para o paraíso? Não acredita que você morreu, não! Aí que começa a vida. Aí que começa a vida. Quando o homem perde a sua vida na terra, ele perdeu simplesmente o fôlego de vida. Ele tomou só a carne, mas o espírito está vivo. Moçada, mas como é isso? O senhor fica. Mas não vai voltar com os espíritos da pega, vai ter uma reencarnação, as pessoas vão voltar em uma criancinha. O espírito da pega, a pessoa morre depois, no processo de chamado carro, se não me engano, ele volta com uma criança, depois morre, volta com outro, ele vai. O hinduísmo é que a pessoa morre, o espírito dele entra numa barata, o espírito dele entra numa minhoca, o espírito dele entra numa formiga, e lá na Índia, se você tiver diante de um drueiro muito delicioso, você matando a barata, você matou Deus.
sobre Israel. Davi, quando o filho dele era o sabe? Presta atenção. Isso é bom para você. Só no dia que você tomar com o Espírito, você pode mostrar para ele o caminho da salvação. Que a ignorância, segundo o Allan Kardec, não leva à salvação. O que leva à salvação é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, Deus? Davi estava com seu filho doente, nasceu, e ele entrou em jejum, em oração durante a noite inteira. Mas pela manhã ele viu os seus servos cochichando e ele entendeu que o seu filho havia morrido. E ele passou aquela noite inteira chorando, clamando, pedindo a Deus que o salvasse. Salvasse da criança. Mas Deus achou melhor melhor. Davi coloca uma nova roupa, toma um belo banho, pede para a sua secretária para dar comida e gostaria de comer. Os seus servos, o rei, o seu filho acabou de morrer, o senhor vai comer, beber, o senhor tomou banho, se encheu sua cabeça, colocou uma nova roupa. Davi olha para aqueles outros e diz: olha, a criança, ela morreu. Ela não voltará mais para mim. Mas eu, olha para lá, mas eu irei um dia até ela. Amém? Hebreus 9:7. É dado o homem morrer uma só vez, e após isso, o juízo. É dado o homem morrer uma só vez, e após isso, o juízo final. Jesus pode voltar para você através da sua morte. Sabe o que mata a humanidade? É o homem pensar. Sabe? Ele tem um negócio dentro dele. O que parece, eu falo, eu não quero saber. Parece que eu vou ficar com a semente. Não é verdade? Todo mundo vai morrer, parece que não. Isso é um engano, irmãos. Todos nós morremos. E temos que estar preparados. Muitos são de Santa Fé, outras cidades vizinhas. Você está voltando para o seu carro em nome de Jesus. Isso não vai acontecer. Mas se vier acontecer, você não vai no seu carro e perder a sua vida. Para onde você vai? Para onde eu vou? Você já pensou nisso? O que vai acontecer com você após essa morte? Nós damos valor ao nosso dinheiro, damos valor ao ouro, à prata, em prostituição e adultério. Pensamos no amanhã, e pode ser que o amanhã acabe hoje, pode ser que o amanhã não exista mais na sua vida. Você faz muitos planos, tem que fazer, tem que sonhar, tem que conquistar, mas o maior plano da tua vida é guardar a tua vida aos pés de Deus, porque você não sabe quando